Aqui eu apresento uma questão para vocês, nessa página, que caiu na Olimpíada Mineira de Química. Sensacional, interessantíssima. Eu falo interessante por quê? Porque ela fala de organismos bioluminescentes. Seres que emitem luz através de uma reação química e luz fria. Porque geralmente quando a gente fala que emite luz, essa luz é produzida através de reação exotérmica. Uma reação que libera calor, e esse calor libera a luz. Aqui não. Aqui é uma reação a frio. Então é tão interessante que eu acho que eu vou fazer uma aula específica para falar tanto dos organismos quanto da bioluminescência. Então o exemplo ao texto fala é o nosso amigo vagalume que você conhece. Então aquela luzinha emitida pelo vagalume, ela é produzida, como o texto vai dizer para vocês, através de uma reação química. E serve para acasalar, serve para atrair outros insetos como alimentos, serve para se defender. E o grande lance é que a maioria, ou a grande maioria, dos organismos que produzem luz, ou seja, bioluminescentes, você vai encontrar nos oceanos. E quanto mais profundo você for no oceano, onde a luz do sol já não chega, é aquele apagão completo, aquele breu, você vai ter maior quantidade de organismos bioluminescentes. E aí, quando a gente volta lá no início, quando a gente falou de matéria, propriedades da água, que a gente falou de vento maral e terral, que eu estava falando do vapor d'água na atmosfera, você vai ver que uma das figuras é a praia à noite. E você vai ver que aquela água está brilhando, e aquilo é verdade. Aquilo acontece no mar das Maldivas. E nada mais são do que plânctons bioluminescentes. Então você tem plâncton, você tem água viva, você tem algas, que são bioluminescentes, que produzem, que emitem luz. Muito show isso aí. Eu achei interessantíssimo. Eu fiquei atrás dessa questão, porque eu tinha lido em algum lugar, eu só não sabia onde. Aí eu consegui para colocar aqui para a gente discutir. E aí o texto, ele diz o seguinte: a luz produzida pelo vagalume decorre de uma reação química que libera energia em seu organismo. Essa reação é chamada de bioluminescência. A luz emitida por esse sistema biológico pode ser descrita de uma forma muito simples, aceitando que alguns elétrons do centro observador de energia que causa a bioluminescência no vagalume saltam de um nível de energia mais interno para outros mais externos. E aí continua o enunciado. O flash de luz produzido ocorre no momento que esses elétrons retornam aos níveis de energia de origem. Concluindo, esta descrição para esse fenômeno bioluminoso somente pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto por, e aí vem as alternativas. Bem, claro que quando a gente olha para cá, a gente se liga em Rutherford. Porém, um cara chamado Bohr, ele complementou o modelo de Rutherford. Daí esse modelo que a gente vai tocar agora, e você já sabe, é chamado de modelo Rutherford-Bohr. Porque na época de Rutherford, quando ele propôs, o eletrozinho em movimento, segundo a teoria dele ainda, dos caras, perdia energia no seu movimento e ia sendo atraído pelo núcleo. Lembra que ele já sabia que o núcleo era positivo. E o elétron negativo, então existiria uma atração. À medida que a partícula entra em movimento, ela perde energia, vai se aproximando até se chocar com o núcleo. Pô, mas isso aí era furada, porque eu estou vivo, você está vivo, a matéria existe e a matéria é formada por átomos. Então o elétron jamais pode se chocar com o núcleo, senão o átomo não existiria. Daí entrou a proposta da quantização, ou seja, a física quântica, né? Que ajudou na explicação
de como o elétron não é atraído pelo núcleo, ou seja, não se choca com o núcleo. Então, segundo Bohr, que é a resposta do nosso problema, o elétron apresenta cada órbita, o nível de energia, apresenta uma quantidade, um quanto, né? Uma quantidade definida de energia, onde os elétrons que estão girando ali têm aquela energia exata. Porém, se você dá energia, como o texto fala, e excita esse elétron, a tendência é ele se afastar para uma órbita mais externa. Ou seja, cada órbita dessa admite uma quantidade definida de energia. Esse elétron está na primeira camada, tem ele aqui, camada K. Ganhou energia, ele vai pular para uma camada que aceita a nova energia dele. E aí ele vai ficar girando lá. Porém, ele gosta daquela caminha dele. Ele gosta da camada de origem. Então a tendência é ele voltar para aquela camada de origem. Só que quando ele volta, ele emite a energia que ele absorveu, a mesma energia, e volta para a sua camada de origem. Essa energia é, emitida na forma de fóton, na forma de luz. Daí a explicação da bioluminescência. Através de reações químicas desses organismos, eles produzem a luz através da explicação do modelo atômico, segundo Bohr. Quer dizer, não do modelo atômico, mas dessa emissão, né? Dessa excitação, estado fundamental, que é o estado de origem, onde o cara está com uma estabilidade total. Estado excitado é quando ele ganhou energia e se afastou do núcleo. Então o cara está lá na sua órbita, no estado fundamental, tranquilo. Está ele tranquilinho, na sua cadeira de balanço, fumando seu cachimbinho, de repente vem uma onda de energia. Esse cara se excita, ele começa a ficar nervoso, pula por uma órbita que aceite aquele novo pacote de energia. Porém, a tendência dele é voltar para a estabilidade. Quando ele volta, a mesma energia que ele recebeu, ele vai emitir. Só que agora ele emite na forma de luz. Muito show, né? Então, quer dizer, nossa resposta Bohr. E aqui eu já elimino Einstein, porque a gente não tem modelo atômico de Einstein. É só você reviver, rememorar os modelos atômicos que a gente deu agora, né? Nas páginas anteriores. Valeu, gente boa? Então daqui a pouco a gente volta e eu achei a questão sensacional e a gente vai sim produzir uma aula especial sobre organismos e bioluminescência. Grande abraço, daqui a pouco a gente está de volta.